Minha diretoria saudosista, como alguns me chamam, e me considero razoavelmente saudosista mesmo, mas também me considero um cara muito tradicional em relação ao respeito ao passado do futebol e o que são as características que carregam um grande clube. A minha maior crítica ao São Paulo desde 2009, 10 mais ou menos, ela tá ligada a uma dose de arrogância que o São Paulo nunca teve, né? Era uma arrogância em campo, era uma arrogância tipo, ó, nós somos melhores, ganhamos, mas a gente nunca cagou na cabeça dos outros, nunca cantou vitórias do jogo, nunca, né, fez esse tipo de coisa. Eu não gosto da postura que o São Paulo tomou. O São Paulo conseguiu se tornar durante um período um time odiado, e não porque ele ganhava, mas pela postura. O São Paulo nunca foi um time odiado, nem quando ele ganhava, todo mundo admirava e respeitava o São Paulo. Sempre foi um time diferente nesse sentido. O São Paulo mudou suas características, o São Paulo chegou à aberração de um departamento de marketing que cobriu o símbolo do São Paulo de vermelho, e também de branco, né? E pintou o Morumbi de vermelho para dizer que o São Paulo é o clube da raça. Cara, qualquer pessoa com mais de 30 anos de idade sabe que o São Paulo não é clube da raça porra nenhuma. O São Paulo é um dos clubes que joga o melhor futebol do mundo. Sempre foi. Quando ganhou, ganhou bonito pra caralho. Revelando jogador, jogando de pé em pé, times mágicos. O São Paulo nunca foi o time que eu me mato, ralo a cara na grama e ganho com um time pior. Nunca foi isso. Esse time é o Corinthians, esse time não é o São Paulo, esse time é o Grêmio. Nunca foi o São Paulo. Então, assim, nem o DNA do clube, o marketing responsável na ocasião sabia o que era para poder passar. E aí quando você tem esse tipo de direção no clube, quando você tem esse tipo de profissionais e pessoas responsáveis pela imagem do clube, você não pode esperar outra coisa que não seja a deterioração de uma marca, né? E o São Paulo se perdeu completamente no conceito do que ele é. O São Paulo não sabe o que ele é. Então o São Paulo hoje ainda comete erros, como por exemplo, de querer ser o time mais popular. Não é essa a cara do São Paulo. O São Paulo nunca foi isso. E não nos interessa se é bonito, se é melhor. Não queira ser o que o outro é. Seja você, seja o melhor que você é. E eu não concordo com o São Paulo tentando mudar as suas características, embora elas não sejam positivas ou negativas, não é isso que eu estou dizendo, tá? Que isso aqui é melhor ou pior. Mas não é isso, né? Então não precisa mudar o que você é para você tentar se adequar ou querer concorrer com um outro em tudo. Tem coisas que o Corinthians vai ser melhor, tem coisas que o Palmeiras vai ser melhor, tem coisas que o São Paulo vai ser melhor. Você tem que exaltar e tentar usar o máximo das suas características. O que eu quero dizer com isso? O São Paulo sempre foi um clube extremamente imponente. Imponente é assim: o São Paulo jamais entrou em campo para empatar. O São Paulo jamais fez joguinho na defesa com 11 jogadores atrás. O São Paulo jamais fez cerazinha em jogo grande. O São Paulo sempre foi um clube que entrou em campo e todo mundo do outro lado, durante toda a história do São Paulo, falava: porra, ali é foda. Esses caras, esse clube não joga pra brincar, esse clube joga pra ganhar, esse time é um time que quando chega é foda, ele é um time de decisão, é um time que em casa decide pra caralho, mata-mata, ele é muito forte contra times em determinadas ocasiões, como Libertadores e tal, em outras nem tanto, mas o São Paulo tem as suas características de jamais se omitir do protagonismo do futebol e do jogo. O São Paulo abandonou isso. Faz muitos anos que essa é a minha maior crítica ao São Paulo. Chega jogador, sai jogador, eu gosto do jogador, não gosto daquele e tal, não sei o que, mas não é isso que muda. O que nunca mudou na década anterior e tal, é que o São Paulo entrava em campo descaracterizado. Era um clube que ele jogava às vezes como o Mirassol, às vezes ele jogava como o Real Madrid, e na semana seguinte ele jogava como o Vídea Real, e na outra semana que nem o Fulham. E você fala, mas o que tá acontecendo, cara? Você não consegue se impor mais como o São Paulo? Porque você não vai ver o Real Madrid entrar em campo ali e ficar que nem um covardinho tentando ali no pau do escanteio atrasar o jogo com 3 minutos. O São Paulo entrou em finais, decisões, semifinais contra o Palmeiras fazendo cera com 3 minutos de jogo. Isso não existe, isso é clássico. O São Paulo nunca fez isso. Quando você vê o São Paulo ganhar aquela Copa do Brasil em cima de Palmeiras, Corinthians e Flamengo, e tudo bem, eu sei das circunstâncias, pô, o Flamengo em crise, o Palmeiras estava num momento ruim, o Corinthians estava... Tudo bem, mas é Palmeiras, Flamengo e Corinthians, irmão. Não interessa, são os três que foram os adversários. O São Paulo retoma de alguma forma uma dose de autoestima. E essa autoestima ela começa a ser transferida para o jeito de jogar, passa pelo título, pela chegada do Lucas, que é um líder técnico que o São Paulo não tinha. Quando você acrescenta isso a um Rames Rodrigues que pode não ter jogado nada, mas o fato dele estar ali engrandece a liderança técnica, é aquele jogador que você fala, pô, eu jogo com o Rames, eu jogo com o Lucas, eu jogo com o Oscar. Você cresce, irmão. Tu não tá num timinho. Você não tá num time de quebra-galho. Você não tá num time que a torcida inteira tá olhando e falando assim, isso aí é o São Paulo que tem. Não é o que tem, é protagonista. Quando chega o Oscar, isso tudo vai melhorando. A liderança do Rafinha e tal. E hoje, cara, nesse momento exatamente, não por causa da vitória no Clássico, mas pela postura recente, o São Paulo tem, no ano passado, por exemplo, o São Paulo fez um primeiro tempo contra o Botafogo na Libertadores que é inaceitável. Mas no final da história, o São Paulo foi o único time que chegou, levou o Botafogo até as cordas no final, nos pênaltis. Por quê? Pela camisa, pela circunstância, por ser o Morumbi lotado, por ser o São Paulo. Se fosse outro time, o Botafogo tinha feito 6-0 no primeiro tempo no jogo de ida, porque o Botafogo era muito melhor.
Só que, porra, a gente, às vezes eu acho que o próprio São Paulo vai se dando conta do quanto ele deixou de fazer. Eu vou citar algumas eliminações da década anterior do São Paulo. Lanús, Mirassol, Tajeres, Bahia, Colón da Argentina, Atlético Paranaense, Defensa e Justiça, Juventude, Audax, são algumas, tá? Penapolense, Bragantino, Ponte Preta, Curitiba, Avaí. Cara, eu tô pulando aqui as que tem Santos, Corinthians, Cruzeiro, Atlético Nacional da Colômbia, Atlético Mineiro, Botafogo. Eu tô pulando esses times, porque esses times você pode ser eliminado, faz parte do jogo. Agora, você não pode ser eliminado tantas vezes quanto eu citei para tantos times pequenos, ou seja, o número de times pequenos que eu citei dá quase uma por ano ou duas por ano para times pequenos. Não dá, não tem condição. A imponência do São Paulo e a confiança do São Paulo, ela começa a voltar desde aquela Copa do Brasil, e hoje você já vê que isso tomou conta do clube. O São Paulo, a base do São Paulo, não por ter ganhado a Copinha apenas, mas ele virou o jogo contra o Criciúma. Ele virou o jogo contra o Corinthians. Ele veio de um Campeonato Brasileiro Sub-20, onde ele virou a final contra o Palmeiras. Estava 2-0 pro Palmeiras, ele virou, exatamente como o Corinthians na Copinha. Cara, isso tem uma dose que você fala, isso aqui é o São Paulo. Vai ter dia que vai dar certo, não vai dar, mas ele vai ter a postura de. Ele não vai se ficar lá atrás tocando bolinha para tentar evitar uma derrota, como o São Paulo estava fazendo há alguns anos. Quanto o Corinthians ontem, cara, não é que o São Paulo jogou uma partida espetacular, que diversas chances de gol foram criadas lado a lado. Não, isso é mentira. Se você olhar o jogo, todas as chances de gol dos dois times ontem foram criadas por lances individuais ou erros da defesa. Coletivamente, nenhum dos dois times conseguiu criar oportunidades uma atrás da outra. Ou coisa. Foram lances, por quê? Porque nós estamos em janeiro, ninguém tem coletivo ainda. Né? Então é normal. Só que, cara, teve uma parada ontem foda. Primeiro, o São Paulo não se omitiu do jogo em nenhum momento. O São Paulo chegou e começou o jogo, ó, Morumbi, quem toca a bola, quem vai para o ataque sou eu. Adversário clássico, foda, time gigantesco e tal, mas eu vou jogar. Eu não vim aqui pra fazer, eu vou jogar. E jogou. Faz o resultado 2-0. Um São Paulo de 3, 4 anos atrás, quando toma o gol do Martínez, entra em pânico. Ai, caralho, lá vem o Corinthians, vão virar o jogo, puta que pariu, e se perder, tava 2-0, tava na nossa mão. O São Paulo, em 1 minuto, o São Paulo estava inteiro no ataque do Corinthians e foi lá e foi fazer o terceiro gol. Não é porque a bola entrou, mas pela postura de falar, devolve a bola aqui, eu vou fazer o terceiro. E não vou ficar aqui atrás agora tentando manter o 2-1. Esse cenário positivo de sequência desses resultados que eu tô citando é um cenário que remete à ideia de que, porra, calma aí, o São Paulo pode não ter o melhor time do mundo. O São Paulo pode não ser o São Paulo que já foi um dia, porque dificilmente vai ser, né? Porque o São Paulo que já foi um dia foi o maior time do mundo. Mas espera aí. Está retomada a ideia, o conceito de São Paulo. Está retomado o conceito de que eu, no Morumbi, sou enorme e fora do Morumbi eu sou grande. Eu não jogo igual uma menininha atrás ali esperando, ai meu Deus, eu tô assustado. Não tem essa porra. Eu jogo futebol, se eu tiver que perder eu vou perder, mas eu vou jogar futebol, vou tomar a iniciativa do jogo porque eu tenho grandes jogadores e sou um time grande, eu não posso me submeter a isso. Essa parte corrigida, pra mim é metade do caminho andado, irmão. O resto ali é jogador, treinador, se acertar a posição aqui do Oscar, vai jogar Ferreirinha, vai jogar Luciano. Isso é detalhe. Agora, a grosso modo, o São Paulo se entender como São Paulo, pra mim é absolutamente indiscutível e fundamental. E me parece, pela primeira vez em anos, que isso está acontecendo. O São Paulo está conseguindo se reenxergar no seu devido tamanho e se portar dessa maneira. Isso me deixa mais feliz do que qualquer resultado, qualquer vitória em clássico, título, seja lá o que for. Pode ser que amanhã eu quebre a cara e o São Paulo volte a fazer presepadas de time pequeno, mas neste momento recente, o que se encontra é um São Paulo muito menos omisso, exceção feita ao primeiro tempo contra o Botafogo no Rio de Janeiro pela Libertadores, foi uma das coisas mais constrangedoras da história do clube, né? Você não jogar futebol e fazer cera desde o primeiro minuto é ridículo. Fora isso, num geral, o São Paulo tem jogado bola, tomado iniciativa e participado e tentando buscar o que lhe cabe como time gigante que ele é. Isso por si só, cara, pra mim é a grande notícia do São Paulo nos últimos tempos.